hoje nós vamos fazer algo diferente. Eu vou pregar em inglês, que eu sempre quis ter esta oportunidade de falar na minha língua materna, só que falta tradutor, e aqui nesta igreja o que não falta é tradutores, não é? E este aqui, o meu amigo Tiago aqui, disse, não, eu vou traduzir para ti. Então estou muito feliz, ele fez um trabalho excepcional na parte de manhã e agora será melhor ainda. Ele prega muito bem, eu já vou dizer isto aqui. Estou brincando. I want to ask you to open up your Bibles into two spots. Quero que abram as vossas Bíblias em dois locais. But do not read the text yet. Mas não leiam já os textos. And one of the passages will be John chapter 14. E uma das passagens será em João 14. And the other one will be Revelation chapter 19. E a outra será Apocalipse no capítulo 19. So that's John 14, João 14, Revelation 19. Apocalipse 19. Just put your fingers in there, Ponham os vossos dedos a marcar essas passagens. and just wait till I let you know when it's time to read. E esperem até eu vos dizer quando será o momento para lermos. It was a beautiful summer day. Era um belíssimo dia de verão. It had rained all week long. Tinha chovido toda a semana. But thankfully on this Sunday morning, Mas felizmente neste domingo de manhã, the sun smiled on its guests. o sol sorria nos seus convidados. Droplets of water sparkled like diamonds Gotas de água brilhavam como diamantes on the blades of grass. nos fios de erva. That Sunday promised to be a great day. Aquele domingo prometia ser um grande dia. And why? Porquê? A wedding was going to take place. Iria ter lugar um casamento. The joining of two people. A união de duas pessoas. The beginning of the fairy tale. O início de um conto de fadas. And as the bride approached the groom, E quando a noiva se aproxima do noivo, he was stunned by her beauty. ele ficou estupefacto pela sua beleza. She looked stunning. Ela estava fantástica. Her dress, O seu vestido. it's as if stars were sewn É into como, it. é como se estrelas tivessem sido cozidas. It flowed like liquid satin, Fluía como seda líquida. cascading with elegance. A deslizar com elegância. She was a silhouette of grace, Ela tinha uma silhueta de graça. and every curve a celebration of love. E em cada curva uma celebração ao amor. The groom thought to himself, O noivo pensou para si próprio. I'm the luckiest guy in the world. Eu sou o tipo mais sortudo à face da terra. This is the first and last face that I get to see every day. Esta é a face que eu poderei ver ao início e ao final do dia, todos os dias. I get to caress her lips and hold her hand. Eu posso acariciar os seus lábios e segurar a sua mão. And I get to profess my love to her daily. E posso transmitir-lhe o meu amor por ela todos os dias. He married his best friend. Ele casou com a sua melhor amiga. He wrote a love declaration, Escreveu-lhe uma declaração de amor. read it on that day, Leu-a naquele dia. then gifted her a forever rose. E ofereceu-lhe uma rosa eterna. Gold foiled rose. It's not real gold, Uma rosa com folha de ouro. Não era ouro verdadeiro. but it looked nice. Mas estava muito bonito. And inscribed on that rose E inscrito nessa rosa was something that he would tell her in every letter, email, and card. estava alguém que ele diria sempre em todas as cartas e em todos os e-mails. I love you yesterday. Eu amava-te ontem. I love you today. Eu amo-te hoje. I love you tomorrow and forevermore. Eu amo-te amanhã e para toda a eternidade. I love you. Eu amo-te. You know, the spouse is the only person you get to choose to love. A esposa é a única pessoa que tu podes escolher amar. Everything else is family and relatives. Tudo o resto são família e amigos. You don't get to choose any of them, Não podemos escolher nenhum deles, but you choose your spouse. mas escolhemos a nossa esposa. And love sweeps you off your feet, and what a ride it is. E o amor levanta-nos do chão e que aventura é. Marriage provides committed partnership. O casamento dá uma relação com compromisso, You can experience emotional support. em que podemos sentir o apoio moral. They are foundation for raising children. São a fundação para o crescimento das It's a crianças. well-being for the society as well. É um bem-estar para a sociedade também. You can say that a partnership of two individuals Podemos dizer que a parceria de dois indivíduos is understood as a sort of a dance. é entendido como uma espécie de dança. Who's leading the dance? Quem é que está a liderar essa dança? Sometimes it's the woman who leads the dance, right? Muitas vezes é a mulher que
que lidera a dança. When I speak with younger couples that are contemplating marriage, Quando eu falo com casais novos que estão a contemplar o casamento, I don't tell this to those that are marrying for the second or third time. I've already married people the second or third time. eu não digo isto a quem vai casar pela segunda ou terceira vez, que eu já casei pessoas pela segunda ou terceira vez. Because once you've come down that aisle the first time or the second, you already know all the tricks in the book. Porque quando se passa pelo altar a primeira e a segunda vez, já se sabe o que é que vai You've acontecer. heard all the lines. Já sabemos todos os textos. But when you're coming down the first time, Mas quando vamos pela primeira vez, they need to be warned. eles têm que ser avisados. You see, when you're going to get married, Quando vamos casar, you marry 3 individuals. casamos 3 indivíduos. You marry the person that you think you are marrying, the one that's in your mind. Nós casamos com a pessoa que achamos com quem vamos casar, aquela que está na nossa mente. Then you marry the person that they are in fact who they are. Depois casamos com a pessoa que é de facto quem eles são. And finally, you marry the person that they are going to become as a result of being married to you. E casamos com a pessoa que vão ser o resultado de terem casado contigo. I see some smiles. Vejo alguns sorrisos. I can already see which is one of the 3 is popping out right now, right? Consigo ver qual dos 3 está agora a aparecer. Marriage is very important. O casamento é muito importante. And it's all sprinkled throughout all of Scripture. E é falado por toda a Escritura. The opening chapters of Genesis begin with a marriage. Os capítulos iniciais de Gênesis falam do casamento. And the closing chapters of Revelation also end with a wedding. E os capítulos finais de Apocalipse também terminam com o casamento. And it's not uncommon in the Old Testament E não é incomum no Velho Testamento for the patriarchs to depict God in a relationship, in a marriage with Israel. que os patriarcas utilizassem o relacionamento com Deus como exemplo para Israel. The prophets would continuously warn Israel Os profetas continuavam constantemente a avisar Israel not to be unfaithful to God, para não serem infiéis a Deus, who's portrayed as a faithful husband. que se retratava como o marido fiel. The New Testament writers, Os escritores do Novo Testamento, along with Jesus, juntamente com Jesus, employed the marriage metaphor, utilizavam a metáfora do casamento and in several places in the Gospels em vários lugares do Evangelho and in the epistles, e nas you epístolas. see the theme of marriage coming forward. Vemos o tema do casamento constantemente a aparecer. Even Jesus referred to himself as the groom. Até o próprio Jesus se referiu a ele próprio como o noivo. And when we come to Revelation, E quando chegamos a Apocalipse, we find the marriage supper of the Lamb. nós encontramos a ceia cerimonial do Cordeiro. So marriage is, in fact, the conceptual framework Então, o casamento é a principal fundação to illustrate the relationship between God and his people. para ilustrar a relação entre Deus e o seu povo. Now, just as a typical marriage, E tal como um casamento típico, the partners learn to dance with each other. os parceiros aprendem a dançar um com o outro. They give space to each other to be who they are. Eles dão espaço um ao outro para ser quem eles próprios são. But also because there's a coming together, there's a blending, Mas como existe uma união, uma mistura, they start to influence one another. eles começam a influenciar-se um ao outro. And you can see it in the couples. E conseguimos ver isso nos casais. Certain mannerisms. Certos maneirismos. And we all know who's directing all these things, right? E nós sabemos bem quem é que está à frente de todas It's our estas beautiful coisas. women. São as nossas lindas mulheres. And any man that denies that, Qualquer homem que negue isso you have a lot to learn still. tem muito para aprender. The Jewish marriage practices O casamento judeu varied over time. variou ao longo do tempo. Israelites, they shared with others of their area, other countries, Eles partilhavam com outros da sua região the cultural practice of having the parents select who they will marry. de terem os pais a selecionar com quem é que eles iriam casar. Now, arranged marriages, that's nothing that the Old Testament mandates. Casamentos arranjados não é algo que o Velho Testamento mande. It was just an accepted cultural practice. Era uma cultura aceite naquela altura. And it was customary for cousins to marry. E era habitual primos casarem-se. It was understood to be something cultural, even though it wasn't established. Era entendido ser algo cultural, apesar de não ser algo estabelecido. And also was not established was the age at which girls would marry. E também o que não estava estabelecido era a idade com que as meninas se casavam. The general age of a girl to marry was between the ages of 12 and 14. A idade habitual com que uma rapariga se casava era entre 12 e 14 anos. And marriages in Israel were divided into 2 separate ceremonies.
E o casamento é dividido em duas cerimónias distintas. The first was the betrothal, or the engagement. A primeira é o noivado. And this is far more serious than today's version of an engagement. E naquela altura era muito mais sério do que a versão de hoje de um noivado. And the second is the nuptial, or the wedding feast. E a segunda são as núpcias ou a festa de casamento. And in between these two ceremonies, more or less a year would elapse. E entre estas duas cerimónias, mais ou menos um ano passava. Sometimes it'd be a little bit longer. It all depends how much time that they needed in preparation for the wedding. Às vezes passava um pouco mais, dependendo do tempo que eles necessitavam para recolher os meios para poder fazer a boda. Now, I've given you a rather long introduction. Eu dei-vos uma introdução muito longa. I still have to keep going, Ainda tenho que continuar. but we're going to get to the biblical text. Mas vamos chegar aos textos. But we want to get a little bit deeper in these two ceremonies. Mas eu quero ir um pouco mais longe com estas duas cerimónias. Again, the betrothal or the engagement. O noivado, In order for this to happen, the gentleman para que isto pudesse acontecer, o homem had to give a dowry, had to give a gift. tinha que dar um dote, tinha que dar um presente. It's always the man that has to give the gifts, right? É sempre o homem que tem que dar os presentes, não é? And sometimes it's money. E às vezes é dinheiro. And if he didn't have money, E se ele não tiver dinheiro, he could give the dowry through work. ele podia dar um dote através de trabalho. Or perhaps he could do something to show some greatness in him or anything in order to conquer her. Ou então poderia fazer um ato corajoso para mostrar que queria conquistá-la, Just like David did. tal como David fez. The dowry also served as life insurance. O dote servia também como seguro de vida. In the unfortunate event that something were to happen to the groom, E no evento infortunato que pudesse acontecer she ao would noivo, have this money to fall back on. ela teria esse dinheiro para sobreviver. And it was customary for the bride to wear this dowry, if it was money, in her hair. E era habitual, se o dote fosse dinheiro, utilizá-lo na cabeça. It was the modern version of the wedding band. Era uma versão moderna da banda de casamento. Now, like I said, there was a time that elapsed between the two ceremonies. Havia um tempo que passava entre as duas cerimónias. And the treatment of this stage of the betrothal E o tratamento desta fase do noivado was extremely serious. era extremamente sério. Each of them would refer to each other as husband and wife. Cada um já se referia um ao outro como marido e mulher. It could only be broken by three ways. Só podia ser quebrado por três maneiras. The first, a formal written letter A primeira, uma carta formal to divorce, para pedir o divórcio. adultery, Adultério, which was punishable by death, que era punível pela morte, or by death by one of the two. ou então pela morte de um dos dois. And if the groom were to die, E se o noivo morresse, the bride was already looked upon as a widow. a noiva já era vista como uma viúva. So the question then is, how were these two to behave during this interval? A questão é como é que estes dois se deviam comportar durante este intervalo. Well, the bride, A noiva, she had an extremely important role. ela tinha um papel extremamente importante. Besides having to learn domestic functions, Para além de ter que aprender as tarefas domésticas, she had to learn the roles of what it is to be a wife and a mother. ela tinha que aprender o que era desempenhar o papel de mulher e de mãe. She remained faithful to her husband. Ela teria de ficar fiel ao seu marido. There was no flirting, Não havia flirting. playing around, goofing off with other men. Não brincava com outros homens. For the groom, Para o noivo, the selection of the bride was a key decision. a seleção da noiva era um ponto-chave. See, the woman is very valuable. A mulher é muito valiosa. And sometimes you would have to travel long distances, E às vezes tens que viajar distâncias muito longas. or you'd have to work a number of years, Ou tens de trabalhar um conjunto de anos, 7 or 14 years for some people, 7 ou 14 anos para alguns, for one woman. por apenas uma mulher. That's love. Isso é amor. Any men here have to work for their wives? Algum homem aqui Or your tem que girlfriends? trabalhar pelas suas mulheres How ou pelas many men have namoradas? to work because of their wives? Quantos homens têm que trabalhar por causa das suas esposas? But the woman had a very important role. Mas a mulher tinha um papel muito importante. But so did the groom. Mas também tinha um noivo. He had to show that he could care for her. Ele tinha que mostrar que podia cuidar dela. He had to provide a place for her. Ele tinha que arranjar um sítio para ela. The expectation was that not only did he have to provide a home, A expectativa não era que ele tivesse que proporcionar apenas he had um to lar. be able to provide clothing and food. Tinha que proporcionar roupa e comida. And he had to make provisions for the feast. E tinha que fazer os preparativos para a festa. And during this time, men were exempt from military service. E durante este tempo os homens estavam isentos de serviço militar. That's the first ceremony. Esta é a primeira cerimónia. The second one, A segunda, which is the wedding feast. que é a festa de casamento. Following the interval,
Depois do intervalo, the bride with all of her bridesmaids. a noiva com todas as suas madrinhas. The bride would bathe herself. A noiva tomava banho, She's perfumed, é perfumada, dressed, vestida and adorned with the finest attire e adornada com as melhores roupas and the best jewels that her family could afford. e as melhores joias que a família podia comprar. Her hair would be decorated with precious stones. O cabelo era decorado com pedras She preciosas. was to present herself as best she could for her groom. Ela tinha que se apresentar o melhor que ela conseguisse para o seu noivo. And the groom would be escorted by his groomsmen. E o marido era escoltado pelos seus padrinhos. And after a resounding series of shouts, E depois de uma série de gritos altos, this signified isto significava: the groom is coming. o noivo vem aí. And she had to finish her preparations. E ela tinha que terminar os seus preparativos. The families that had enough money As famílias que tinham dinheiro suficiente would buy garments for the invitees. compravam roupas para os convidados. Then began the bridal procession. E então começava a procissão da noiva. She was placed on a chair that was on a wooden platform. Ela era colocada numa cadeira que ficava em cima de uma plataforma. This was lifted up, Isso era levantado and her and all of her family and friends, e ela e toda a sua família e amigos, usually done at night, habitualmente feito à noite, they would use lamps, usavam lanternas and they would go in the direction of the groom. e iam na direção do noivo. And as she's being carried there, E they're enquanto ela- singing and dancing in the E streets. enquanto ela está a ser carregada para lá, eles cantam e dançam. Now the groom, Agora o noivo, accompanied by his convoy of companions, acompanhado pelos seus companheiros, they would leave his home headed towards the bride. eles deixavam a sua casa a caminho da noiva. The men would carry torches to light the path. Os homens levavam tochas para iluminar o caminho. And as the men approached the woman, the bride, she would veil her face. E quando o noivo se aproximava da noiva, ela colocava um véu na sua face. And when they finally met at a certain point, E quando eles se encontravam num determinado ponto, the platform was lowered. a plataforma era baixada, He sat in another chair next to her. ele sentava-se noutra cadeira ao The seu lado, platform was raised. a plataforma era And levantada now everyone goes back to his home e agora todos regressam à sua casa to prepare now for the wedding feast. para preparar a festa do casamento. And upon getting there, E quando lá chegam, God's blessing was invoked. a bênção de Deus era invocada, Friends would give their gifts, os amigos davam presentes, microwaves, micro-ondas, towels, toalhas, blenders, misturadoras, utensils, utensílios, bath sets, serviços de casa de banho, Egyptian cotton sheets, lençóis de cookware, conjuntos de cozinha, everything a woman loves and wants. tudo aquilo que uma mulher adora e quer. Nothing a man wants or cares about. Nada aquilo que o homem quer ou deseja. And as they would feast, E enquanto eles festejavam, the party would last 7 days. a festa durava 7 dias. The groom's home, when it was financially possible, was elaborate. O noivo fazia com que isto fosse financeiramente possível. The best food possible was A melhor arrayed comida on the possível. table. And as they gathered to eat, E quando eles se juntavam para comer, the groom was at the head of the table o noivo estava à cabeça da mesa. as the object of honor and congratulations. E era honrado e congratulado. This was the practice of Jewish marriages. They varied over time. Estas eram as práticas do casamento judeu que variavam ao longo do tempo. But there is a direct correlation Mas há uma ligação direta between this Jewish custom deste costume judeu and the concept of Jesus marrying the church, his bride. e o conceito de Jesus casar com a igreja, a sua noiva. The imagery of the betrothal and the nuptial ceremonies A imagem da noiva nas cerimónias de núpcia are a perfect type, a perfect example são um exemplo perfeito. that represent the period between the first and second coming of Jesus, Representa o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. the marriage of the Lamb. O casamento do Cordeiro. Now I want you to open up to John chapter 14, verses Agora 1, quero 2, que abram and 3. João capítulo 14, versículo 1 a 3. John 14, 1, 2, and 3. João 14, 1, 2 e 3. Let not your hearts be troubled. Não se turbe o vosso coração. Believe in God, believe also in me. Credes em Deus, crede também em mim. In my Father's house are many rooms. Na casa do meu pai há muitas moradas. If it were not so, I would have told you. Se não fosse assim, eu vos teria dito. I go to prepare a place for you.
vou preparar um lugar para vocês. And if I go and prepare a place for you, E se eu for e vos preparar um lugar, I will come again, eu voltarei and I will take you to myself, e vos levarei para mim mesmo, that where I am, para que onde eu estiver, you may be also. estejais vós também. Jesus, the groom, Jesus, o noivo, is preparing a place for his bride. está a preparar um lugar para a sua noiva. This talks about the honesty of Jesus. Isto fala da honestidade de Jesus. He says, if this were not so, if I was making this up, Se assim não fosse, se eu tivesse a inventar, I would have told you. eu tinha-vos dito. Did he pay a dowry? Did he offer a gift? Ele pagou um dote, ele deu um presente, He gave the most expensive gift available. ele deu o maior presente disponível, His life, his blood. a sua vida, o seu sangue. He gave everything. Ele deu tudo. But what about this thing of many rooms in heaven? E sobre os vários quartos no céu. We're not worried about penthouses and all these big apartments and complexes. That's not what the text is talking about. Não estamos preocupados com penthouses nem edifícios muito grandes. We know that earthly homes, there's not enough room for everybody. Nas casas terrestres hoje em dia não há espaço para toda a gente. Everybody can be overcrowded. Spaces can always be overcrowded. Os espaços estão demasiado lotados. But the Father's house Mas a casa do Pai is as wide as God's heart. é tão largo como o coração de Deus. And even though people may shut their doors here to you, E or mesmo to que me, aqui as pessoas vos fechem a porta de casa, heaven doesn't shut anyone out. o céu não fecha a porta a ninguém. So how should the bride behave during this time? Então como se deve comportar a noiva durante este período? She needs to be faithful. Ela tem que ser fiel. She needs to be faithful to the biblical teachings, Ela tem que ser fiel aos textos her bíblicos, ethics. a sua ética. She needs to sanctify herself through him and for him. Ela tem que santificar por ele e com ele. She needs to allow that he influences her the way that she lives her life. Ela tem que o deixar influenciar a forma como ela vive a sua vida. Because love allows growth, and love allows a coming together and an influencing of each other. Porque o amor permite o crescimento e permite que possam amar-se um ao outro. And it's interesting that when we go to 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17, E é interessante quando vamos a 1 Tessalonicenses, it talks about the church being prepared to meet the groom. fala sobre a igreja estar preparada para ir ter ao encontro do noivo. Because he too will be using garments fit for a king. Porque ele também vai usar roupas dignas de um rei. The bride does not stay on earth waiting for Jesus to come. A noiva não fica na terra à espera que Jesus She venha. is caught up in the air, Ela tem que se elevar no in céu, direction towards the groom. em direção ao noivo. And Jesus is accompanied by his convoy of men. E Deus é acompanhado pelo seu grupo de homens. We call them angels. Nós chamamos de anjos. And the spirit of prophecy says E o Espírito de Profecia diz that the time it takes to arrive back to heaven, que o tempo que demora a voltar ao céu, 7 days. 7 dias. The marriage metaphor A metáfora do casamento tells us that Jesus is triumphant. diz-nos que Jesus é triunfante. Jesus says, I'm coming again. Jesus vai voltar outra vez. History is going somewhere. A história vai levá-los a algum History lado. must have a climax. A história tem que ter um clímax. And it has to end with Jesus coming and meeting his church. E vai acabar com Jesus a voltar e a encontrar a sua igreja. But his triumph is our triumph too. Mas o seu triunfo é também o nosso triunfo. And it is so important that Jesus says, E é tão importante que Jesus diz: where I am, onde I eu want estou, you to be there. eu quero que tu também estejas. Here's a great truth put very simply. Há aqui uma grande verdade, mas muito simples. For the Christian, Para os cristãos, Jesus is everything. Jesus é tudo. And when you love someone with your whole heart, E quando amas alguém com todo o teu coração, you really only are alive só estás realmente vivo when you're with that person. quando estás com essa pessoa. Revelation 19, Apocalipse 19, verses 7 and 9. versos 7 e 9. Revelation 19, verses 7 and 9. Apocalipse 19, versos 7 e 9. Let us rejoice Vamos regozijar-nos and give him glory. e dar-lhe glória. The marriage of the Lamb has come, Chegou o casamento do Cordeiro and his bride has made herself ready. e a sua esposa preparou-se. Verse 9. Verso 9. And the angel said to me, E o anjo disse-me: write this. escreve isto. Blessed are those Abençoados são aqueles who are invited to the marriage supper of the Lamb. que são convidados para a ceia cerimonial do Cordeiro. And he said to me, E ele disse-me: these are the true words of God. estas são as palavras verdadeiras de Deus. A bride left on the altar
is a sad image. Uma noiva deixada no altar é uma imagem triste. But this is not the case in Mas our este não é o story. caso. The words of God are true, they're promises. As palavras de Deus são verdadeiras, são a sua promessa. Don't allow anyone to take away your hope. Não deixes que ninguém te tire essa esperança. Don't allow circumstances to dictate how you're going to live your life with Jesus. Não deixes que as circunstâncias ditem como vais viver a tua vida com Cristo. We're always so worried about how I'm going to get to heaven. Estamos sempre preocupados como é que eu vou chegar ao céu. That's the wrong thing. Isto está errado. The question is, what did God do to come live with us? A questão é o que é que Jesus fez para viver connosco. He did everything to live with you and me. Ele fez tudo para viver contigo e comigo. And heaven will not, E o céu não vai, cannot, não pode ever be the same ser o mesmo, unless you're there. a não ser que estejamos lá. Because Jesus wants to live with you and me. Porque Jesus quer viver contigo e comigo. In your veins and mine Nas vossas veias e nas minhas flow holy blood, passa sangue sagrado, the blood of Jesus, o sangue de Jesus, royal blood. sangue de um rei. And when we finally get to see Jesus face to face, E quando chegarmos a ver Jesus face a face, He won't give you and me a forever rose. Ele não me vai dar a mim e a vocês uma rosa eterna. He will personally give us Ele vai dar-nos pessoalmente a forever golden crown, uma coroa eterna real, pure gold. ouro puro. And as He cradles your face when you walk through those pearly gates, E quando Ele segura a tua face, quando nós chegamos aos and pés dele, He looks at you and He says, nothing can separate you from my love. e Ele olha para ti e diz: nada te pode separar da minha vida. He'll look at you and He'll say, Ele vai olhar para ti e vai dizer: I love you yesterday. eu amava-te ontem, I love you today. eu amo-te hoje, I love you tomorrow. eu vou-te amar amanhã And forevermore, e para sempre, I love you. eu amo-te. I'll take it from here. Agora quero falar convosco na língua que eu adoro. Todos já estão praticamente a saber, não é? Eu quero agradecer a nossa união da Igreja Adventista de Portugal aqui, pela oportunidade que eles têm me dado de ser pastor aqui em Cascais e Sintra. Hoje será o meu último sábado aqui convosco. É com muita tristeza, muito peso no coração. Não é fácil. Okay? O porquê é preciso dar atenção à família. Eu preciso dar atenção à família. Já estamos cá há 1 ano e meio e as coisas não se ajustaram como nós gostávamos e queríamos. Então temos que ajustar de um outro jeito. Então eu peço vossas orações, porque tudo tem desafios na vida, não é? Então, de acordo com a união e de acordo com... Eu também conversaram comigo, evidentemente. Achamos por bem, então, que o meu período aqui em Cascais e Sintra chega a um fim. Irão receber um novo pastor dentro de 2 semanas, ok? E nós vamos orar por ele, que isto é muito, muito importante, ok? Mas eu quero deixar isto claro. Eu vos amo muito. Eu peço desculpa para quem não pude visitar e estar junto às vezes. E aqueles que eu pude, adorei. Muitas vezes eu não quis comer nada e fui obrigado a comer porque é tentação, não é? Mas compartilharam comigo coisas especiais, vossas tristezas, alegrias, e eu carrego isto dentro de mim. Este tem sido, em 21 anos de ministério, a melhor de todos os anos, a sério, a todos. Nunca tive igual. E não acredito que terei algo igual para a frente, se seja vontade divina, ok? Mas de coração, vocês é que me abençoaram. Eu carrego-vos no meu coração sempre. Eu vos amo. Que Deus abençoe. Amém. Love you too, brother.
Nós queremos realmente agradecer muito e nós temos tido fantásticos testemunhos por parte de toda a Igreja e muitas visitas que aqui estão também, da bênção que tem sido o Nick para eles e para as suas famílias. E realmente tem um grande dom como pastoral, de visitação, de relação com todos. E creio que, em nome da Igreja, também podemos retribuir ao Nick que te amamos muito, muito mesmo. Queria ver as vossas mãos também. É um amor que tem sido expresso em todos os momentos. E também, outro compromisso que gostávamos de ter é que orássemos por ele e pela sua família e para os planos de Deus que se cumpram na sua vida. Isso é um compromisso e, por isso, Nico, muito obrigado, realmente. Sei que marcaste muitas das pessoas que estão aqui, incluindo a minha família também. E por isso nós gostávamos também de fazer uma oração. Eu pedi aos anciãos que estão presentes, se puderem vir aqui, em representação de todos, não é? Para fazermos uma oração. Se puderem colocar de pé, nós vamos aqui orar junto com o Nico. Sim, vamos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, que estás nos céus, Senhor, em primeiro lugar queremos te agradecer muito por esta mensagem maravilhosa que o pastor Nico nos trouxe, Senhor. É nesse lugar, nessas bodas que nós queremos estar para sempre com Jesus, Senhor, e queremos estar também uns com os outros, sem separação, sem choro, sem mal, sem dor, Senhor. E por isso, Senhor, obrigado por esta mensagem que veio de Ti através do pastor Nico hoje, Senhor. E nós queremos, Senhor, em especial, colocar totalmente nas Tuas mãos o pastor Nico, a sua família, Senhor. Senhor, dirige todas as coisas, dá-lhe sabedoria, mas principalmente, Senhor, que se faça, acima de tudo, a Tua vontade na sua vida, Senhor. Faça tudo, Senhor, aquilo que Tu queres e que, Senhor, desde já possamos cada um comprometer-nos a trazer ao Teu trono da graça essa súplica e colocar o pastor Nico e a sua família nas Tuas mãos, Senhor. Tudo isto nós pedimos, não merecemos nada, Senhor, mas pedimos pelos méritos de Jesus e também ansiando viver para sempre com o nosso Salvador. Amém, Senhor.